Boa noite, a gente estará indo para a 6ª mensagem da série Cartas às Igrejas do Apocalipse. E hoje a igreja que a gente vai estudar vai ser a igreja em Filadélfia. E é uma igreja modelo. É uma igreja que, se a gente tiver que ter como parâmetro uma igreja que é relevante, uma igreja que só dá a Jesus palavras de elogios a ela, é essa igreja que nós temos que nos espelhar, a igreja de Filadélfia. As outras que a gente estudou até então são igrejas que recebiam da parte do Senhor, eram igrejas de Cristo, mas que deixavam a desejar, tinha atos que precisavam de arrependimento. Mas a igreja de Filadélfia, ela só recebeu do Senhor elogio. Então é essa igreja que nós temos que estar fixados os olhos, porque eram pessoas como eu e você, mas que conseguiram só arrancar elogios do nosso Senhor Jesus. Então nós temos que nos debruçar nas atitudes dessa igreja e reconhecer, nós podemos ser essa igreja. Amém? Então vamos ler o texto de Apocalipse 3, 7 a 13, mas antes, todos estão com o guia de estudo? Todo mundo recebeu? Ok, então vamos ler o texto, tá? Também aí no seu guia de estudo. Diz assim: escreva essa carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que amo você. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar. Eu o protegerei do grande templo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. O vitorioso se tornará a coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de meu Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós percebemos, como eu falei no início, que a igreja da Filadélfia, em Filadélfia, é uma igreja modelo. Nós percebemos que tem a igreja de Esmirna, ela também não recebeu nenhuma repreensão, mas ela recebeu do Senhor algumas advertências para que elas continuassem firmes. Na igreja em Filadélfia, não. Jesus, ele simplesmente ele elogia essa igreja e diz o que ela vai receber de recompensa. Então, ela é uma igreja que a gente pode se espelhar, que a gente pode focar e fazer com que cada um de nós sejamos essa igreja. Às vezes, a gente pega esse rótulo, a gente não é perfeito, para continuar do jeito que Jesus não quer que a gente continue. E essa igreja nos mostra que ela adora o perfeito, ela reconhece suas limitações, mas ela continua honrando o nome de Jesus. Então, o fato de sermos limitados não significa que a gente precisa viver no pecado. São duas coisas diferentes, a limitação e uma vida no pecado. O que nós precisamos é entender, somos limitados, porque a gente viu Jesus falando, você é fraca, a sua força é pouca. Então Jesus sabia da limitação daquela igreja, mas ela nunca usou a limitação dela para o pecado, para se distanciar daquilo que Jesus propôs para a sua igreja. Então a diferença de Esmirna para Filadélfia é essa, que Filadélfia tinha suas dificuldades, tinha suas crises, mas ela permanecia no que Jesus tinha proposto para a igreja. Então eu e você também temos limitações, eu e você também temos as nossas fragilidades, mas isso não é motivo para eu viver no pecado e fora da vontade de Jesus. É um motivo para eu depender dele
e obedecer apesar das limitações, apesar das nossas dificuldades. Então que nessa noite, eu e você saiamos com essa certeza. Eu posso ter as mesmas atitudes que a igreja em Filadélfia. Eu não vou mais acreditar nas mentiras de Satanás, que eu tenho que me acostumar com os pecados da igreja. Porque eu posso ser uma igreja sem pecado. Eu posso ser uma igreja limitada, mas não uma igreja que se vença pelo pecado. Porque nós adoramos aquele que já venceu o pecado, que é Jesus. E ele é a cabeça da igreja. Então, muitas vezes, a gente se esconde atrás dessas frases para acobertar a nossa falta de força de vencer o pecado. E essa igreja nos convida a ser uma igreja que reconhece suas limitações, mas não dá brecha para o pecado e nem para o diabo. Ok? Então, a gente percebe que a igreja de Filadélfia, ela é uma igreja que o Senhor Jesus estava usando para o louvor de sua glória. Era uma igreja que se fosse aos olhos do mundo na questão da qualidade, essa igreja seria exemplo para que medisse a qualidade de obediência, a qualidade de rendição a Jesus. Era essa igreja que Jesus está usando para que seja o nosso parâmetro. E aí a gente vai perceber que nessa igreja, como nós podemos ser essa igreja. E a gente percebe nessa carta quem é Jesus para essa igreja, em que condições essa igreja ou as pessoas dessa igreja viviam, quais eram as crises que essa igreja enfrentava, onde essa igreja encontra o conforto e como copiar essa igreja, como ser essa igreja que recebeu elogios do Senhor Jesus. Essa igreja, ela cria no Cristo e por isso ela vivia o modelo de Deus. Para você saber se você crê, não é o seu discurso, é a sua prática. Nós dizemos assim, não, eu não vou negar Jesus, como Pedro. Ele não estava numa situação que ele não estava negando Jesus. Ele estava imaginando, se ele tivesse numa situação de negar a Jesus, ele não negaria. Era uma pretensão dele. Mas Jesus falou, meu filho, cuidado que você vai me negar. E ele não acreditou em Jesus. Jesus estava falando mentira, né? Porque ele nunca ia negar Jesus. E a gente sabe que Pedro, na verdade, negou. Porque aquilo que ele achava que cria de Jesus, as circunstâncias, fizeram ele ser ao contrário da sua crença. E a igreja de Filadélfia não. Ela cria e demonstrava que cria em Jesus, não só pelo seu discurso, mas pela sua prática. Nossas motivações, ações e postura precisam ser ditadas pelo Cristo que temos como Senhor sobre a nossa vida. Quando olhamos para a igreja em Filadélfia, nós descobrimos quem era o Cristo que eles criam. E precisamente por crerem a si mesmo nele, eles conseguiram ser uma igreja modelo. Para sermos uma igreja modelo, nós precisamos, com as nossas ações, mostrar às pessoas quem realmente Cristo é. E como que Jesus foi revelado a essa igreja? E aí você pode colocar aí no seu guia de estudo. Cristo é Deus santo. Bota aí, santo. Jesus diz para João, na visão, escreva essa carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo. Então Jesus diz para essa igreja, vocês são uma igreja modelo porque vocês creem que eu sou o santo, que eu sou o homem, eu sou o Deus que desceu à terra, se esvaziou de si mesmo, se tornou homem, mas não houve pecado. Ele está dizendo, vocês realmente creem que eu não fui mais um líder do judaísmo? Eu realmente fui Deus, eu realmente sou Deus, todo santo, que não erra, que não peca, que não se compromete com os esquemas humanos. Então ele começa essa carta dizendo à igreja, vocês revelam que eu sou santo. Então se nós queremos revelar
o Cristo, as nossas ações nós precisamos mostrar o Cristo que nós cremos, um Cristo que não peca, um Cristo que não erra, um Cristo que está acima dos sistemas políticos, econômicos, sociais da terra. É esse Cristo que a igreja de Filadélfia revelava. Outra característica do Cristo é que ele é Deus verdadeiro. Bota aí, verdadeiro. No texto, no 7 diz, né? Escreva essa carta ao anjo da igreja em Filadélfia, essa mensagem daquele que é Deus santo e verdadeiro. Além de ser verdade, porque Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, nesse texto Jesus está dizendo que ele é real. Ele não é uma imaginação de um povo religioso. Ele não é uma imaginação de alguns líderes religiosos. Ele é Deus verdadeiro, que se fez Deus e se revelou aqui na terra, sendo a verdade. A verdade não está numa filosofia, a verdade não está num partido político, a verdade não está nos conceitos, a verdade está em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Então Jesus está dizendo, você sabe que eu sou santo, eu sou aquele que veio do céu, se tornou homem, mas não pecou. E você também sabe, igreja em Filadélfia, que eu sou verdadeiro, que eu existi, que realmente eu não sou algo imaginário. Eu sou uma pessoa que viveu aqui na terra e que vive agora ao lado do Pai. Então a igreja, ela tinha bem fundamentada quem Cristo era. Cristo não era um filósofo, Cristo não era um Deus de uma religião judaica. Cristo estava além disso tudo, porque Cristo é santo, é Deus verdadeiro. E no versículo 7 a 8, diz assim, ó, escreva essa carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Essa é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Cristo age soberanamente nos corações, escreve aí no seu guia de estudo, e nas circunstâncias. Nesse texto deixa claro que quem tem o controle é Cristo. Então aquela igreja continuava fiel, porque ela sabia que por mais que as autoridades se levantassem contra ela, ela pertencia àquele que é sobre todo nome. Ela pertencia a alguém que tinha toda a autoridade, então ela não precisava temer as autoridades humanas, porque ela estava acima dessas autoridades, porque Jesus, Ele é soberano, Ele abre o meu coração para que Ele possa entrar através do Espírito Santo, me convencendo que o que Ele fez aqui na terra é verdade, é o único caminho para chegar a Deus. E Ele abre a porta em circunstâncias que estão fechadas, para que o nome dEle seja honrado. Então essa igreja sabia que por mais que as perseguições viessem, ela pertencia a alguém que tinha toda a autoridade. Ter a chave de Davi era ter a chave do reino, e do reino dos céus. Então essa igreja, ela é modelo porque ela não se corrompeu, ela não teve medo dos poderosos. Ela sabia quem ela pertencia, e que no dia que Jesus abrisse uma porta para que ela falasse dele, Ele nunca mais fecharia. Que Jesus tem a chave que abre para que eu e você tenhamos acesso ao Pai. Então essa igreja, ela tinha consciência do Cristo que ela adorava, do Cristo que ela servia. Cristo age onipresentemente, sondando e sustentando as nossas vidas. Bota aí no seu guia. Sondando e sustentando as nossas vidas. Jesus falou que ela tinha pouca força, mas
continuou obedecendo ao Senhor, continuou glorificando ao Senhor. Ela não se sentiu irrelevante diante da sua força, porque a força dela estava no Senhor Jesus. Uma igreja como Filadélfia é uma igreja que está focada em Cristo Jesus. E aí eu te pergunto nessa noite, que Cristo você tem adorado? Será que é um Cristo que você construiu, mas que não tem nada a ver com a verdade da palavra? É um Cristo religioso? É um Cristo que você sabe tudo sobre ele, mas não experimenta nada dele? Porque se for esse Cristo construído pela sua mente, você não será uma igreja modelo. Porque só uma fé alicerçada na palavra e na experiência provada na intimidade com Jesus é que nos faz ser uma igreja que faz Jesus nos elogiar. Que Cristo você tem adorado? Você tem estado aqui em comunhão com os irmãos, nas células, por onde você anda, você leva a presença do Senhor. Hoje eu li um texto em Isaías 40 que eu achei maravilhoso. Um questionamento do povo de Israel chorando: o Senhor esqueceu de mim. O Senhor não tem feito aquilo que eu tenho achado que o Senhor deveria fazer. E Deus responde para ele: eu não saio e entro, eu permaneço. Quando eu entendo isso, que o meu Deus, Ele está permanente na minha vida, por onde eu andar, Ele está dentro de mim, eu consigo ser uma igreja modelo. Porque eu entendo que Deus é santo, eu entendo que Deus é verdadeiro, eu entendo que Deus é onipresente, onisciente, eu entendo que toda autoridade está sobre Jesus. Não importa o quanto o inimigo pareça feroz, o nosso Senhor Jesus vence todos os inimigos. E por mais que a nossa força pareça pequena, quem está lutando do nosso lado é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E é nessa força, é nessa certeza que eu avanço para propagar o Evangelho de Cristo. Você não está na faculdade para receber um diploma somente e achar que você é a primeira pessoa da sua família que tem um curso de 3º grau. Isso é maravilhoso, mas não é para isso que Deus te colocou lá. Deus te colocou lá para você testemunhar do amor dele. Deus te botou na rua que você mora, não porque você conseguiu comprar Minha Casa Minha Vida, é porque para você levar casas de paz por onde você passar. Quando eu entendo quem é Cristo, o meu objetivo de vida é honrá-lo, porque eu sei que Ele está acima de todas as coisas. E se eu sou alguém hoje, é porque Jesus morreu numa cruz e me deu a identidade do céu. Amém? Então nós conseguimos ser igreja modelo quando Cristo é tudo para a gente. Cristo não é uma pessoa que nos faz chegar a algum lugar. Cristo é aquele que nos guia para o caminho reto. Às vezes a gente quer Cristo para abençoar aquilo que a gente diz que está fazendo para Deus, mas não. Cristo é tudo que a gente faz, é por causa de Cristo. Então, queridos, para de usar Cristo, deixa Cristo te usar. Muitos estão paralisados no banco da igreja porque estão ouvindo vozes que não é de Cristo. Deixa eu te contar uma coisa, as pessoas que Jesus mais utilizou para a honra dele não eram os poderosos, eram os pobres, eram os desprezados. E você tem acreditado na mentira de Satanás dizendo que, não, você não pode. Você pode. Não pela sua força, mas pela força de Jesus na sua vida. E essa igreja, Jesus reconhecia, você é fraca, mas você guarda a minha palavra. Você crê, você pratica a minha palavra. Tendo enxergado a visão que a igreja em Filadélfia tinha de Cristo, vejamos agora a vida que elas levavam naquela cidade. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente fica pensando assim, poxa, mas na época de Davi era diferente.
Na época de Abraão era diferente, na época de Jeremias era diferente, na época dos discípulos era diferente. A gente sempre fica achando que é diferente. É porque é uma outra época, mas é o mesmo Deus em todas as épocas, nos dando os mesmos desafios. Não importa como nós estamos rodeados na nossa cidade. O que importa é como nós vamos nos comportar diante dos desafios da cidade. A igreja de Filadélfia, ela estava cercada por situações difíceis para desenvolver a fé. Mas nós vamos ver os desafios que ela enfrentava, mas como ela enfrentou o desafio. Nós podemos escrever vários desafios que nós temos na nossa cidade. Nós não temos segurança, nós não temos educação, nós não temos um ambiente saudável, nós convivemos com tanta lixaria, nós convivemos com um ambiente tão desproporcional para um ser humano viver. A gente convive com gente desempregada, a gente convive com gente doente, a gente convive com tanta corrupção. Esse é o meio que nós estamos vivendo na igreja. Nós estamos implantado numa cidade, num estado, num país onde o caos está instalado. Mas isso não significa que a gente vai parar de ser igreja. Porque não importa a realidade ao nosso redor, o que importa é quem eu vou revelar a esse caos que está na nossa cidade. E assim foi com Filadélfia. A igreja modelo recebe os seus desafios. Então bota aí, recebe desafios. A palavra de Jesus para ela é abrir para você uma porta que ninguém pode fechar. Lembra, Jesus tem a chave. Nós estamos vivendo no meio do caos, mas Jesus é a chave e tem a chave para que a gente aproveite esse tempo de caos para testemunhar de Jesus. Jesus vai abrir portas no meio desse caos para que nós venhamos a revelar Jesus. Porque Jesus é a vida. As pessoas estão clamando por vida. E nós temos Jesus que é a vida e nós temos nos calado, nós temos concordado com o caos. E nós não fomos chamados para concordar com o caos, nós fomos chamados para que Jesus nos dê uma palavra: vá, porque eu vou abrir uma porta. Oportunidades para testemunhar, mesmo sendo fraca aos olhos humanos. Nós estamos com uma maravilhosa oportunidade agora de levarmos Jesus para as pessoas. E é assim, as pessoas que eu convivo mais de perto já foram aos seus filhos e seus filhos já receberam ter uma casa de paz. Saber por quê? Porque as pessoas estão sedentas de Jesus. Elas não sabem, mas a gente sabe que o que elas precisam é Jesus. Por isso que quando a gente chega à casa dela, a porta, Jesus já abriu a porta. Sabe aquela pessoa que você diz: ah, pastor, essa aqui não vai dar, é essa que vai dar, porque Jesus está dizendo: eu vou abrir uma porta. No meio dos desafios da igreja de Filadélfia, Jesus diz para ela: eu vou abrir uma porta. No meio do Jardim Catarina, com violência, com prostituição, com tantas situações difíceis que a gente está vivendo, Jesus diz para mim e para você: seja uma igreja que eu possa dizer para você: eu vou abrir uma porta. A igreja modelo reconhece suas limitações. Bota aí, reconhece suas limitações. Deus muitas vezes parece ser contraditório. No caso da igreja de Filadélfia, o Senhor os planta em lugar estratégico, de enormes potenciais, com inúmeras portas de oportunidade escancaradas diante deles. Mas ele, Jesus, sabe que ele tem pouca força. Como que Jesus implanta uma igreja de pouca força, com tantos desafios, com tantas oportunidades, com tantas estratégias? Porque Jesus ama utilizar
situações que para o mundo de nada vale, para que a sua glória apareça. Talvez a gente olhe para o nosso bairro e diz: ai, pastor, a gente não pode. Porque quem somos nós para enfrentar o tráfico? Quem somos nós para enfrentar tanta prostituição? Quem somos nós para enfrentar tanta situações difíceis na família? E eu digo para vocês, não somos nada. Nossa força é pequenininha. Mas Jesus nessa noite diz: eu sei de tudo que você faz. Você não tem força, mas eu estou com você. A diferença da igreja modelo é que ela reconhece: eu não tenho força, eu sou fragilizada, eu diante desses desafios, eu não sei o que fazer. Mas essa é a chave para que Jesus faça coisas sobrenaturais naquela cidade, através daquela igreja. Porque quando aquela igreja vai influenciar no reino, todos sabem que eles não eram capazes de fazer isso, que Jesus estava com eles. Todos nós, quando formos à casa de paz ou formos fazer estratégias aqui no bairro, todas as pessoas vão ver que o que estamos fazendo não vem de nós, vem do sobrenatural do Senhor. Mas para isso a gente precisa reconhecer as nossas limitações. Mas não é para desistir. Tem o texto que Deus fala para Moisés: vai lá e pede para as pessoas espiarem a terra que eu prometi a vocês. Deus mandou ir para espiar. O erro foi Moisés dizer: quando você for lá espiar, vê se a terra é boa mesmo, vê o que tem lá. Deus só mandou olhar. Mas Moisés queria um relatório mais detalhado. Foi nesse relatório mais detalhado que voltou 10 dizendo: a terra é boa mesmo, mas não vamos não, que lá tem um... Deus... o que ele mesmo tinha prometido, mas eles resolveram ir com a sua própria força. E quando viram a situação, disseram: não vamos conseguir. E não conseguiram, a não ser Josué e Caleb, que disseram: nós vamos conseguir. Realmente tem homem gigante? Tem, mas Deus disse que aquela terra era nossa, então vai ser nossa, e acabou. Então muitas vezes nós vamos espiar Jardim Catarina, porque Deus disse pra gente que esse Jardim Catarina vai ser conhecido como Jardim de Deus, aleluia. Hoje a gente só está vendo espinho, mas até cacto dá flor. Só que a gente vai espiar Jardim Catarina, a gente pega o jornal e só vê notícia terrível, e a gente diz assim: não vai ser não. Mas eu falo para Deus: Deus, eu quero ser o Josué e Caleb. Eu quero entrar nesse jardim de Deus, porque se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir, como a gente cantou aí na canção. É o mesmo Deus. Para de dar desculpa e dizer assim: não dá. Nós trabalhamos com crianças da comunidade, às vezes eu choro e falo: Senhor, eu não sei fazer, eu não tenho força. É muito poucas horas para aquilo que essas crianças precisam, mas Deus fala: minha filha, eu vou mudar a história. Eu vou transformar, eu vou entrar na vida dessas crianças. Agora, se eu for espiar e trazer um relatório da vida dessas crianças, eu vou desanimar. Porque é tudo o contrário. Ou eu fico com a promessa de Deus, ou eu espio, vejo a minha limitação e paro. Eu quero ficar com a promessa de Deus. Porque tudo que Deus promete, eu preciso de fé. Porque fé é crer naquilo que ainda não aconteceu. E quando acontece, já é realidade, né? Não é fé. A igreja em Filadélfia, além de pequena, quando comparada à população da cidade, ao fluxo enorme de pessoas que passavam por ela, era também composta de pessoas pobres e sem expressão social. Essa era a igreja de Filadélfia. Não tinha os melhores pensadores, não tinha os homens de dinheiro, mas tinham pessoas que reconheciam suas limitações e dependiam somente da graça do Senhor. Então, se você quer ser uma igreja modelo, reconheça as suas limitações, mas não deixe de fazer o que Deus mandou você fazer por causa delas. Uma igreja modelo sabe que as suas forças são limitadas, mas avança,
na autoridade e na verdade de Jesus. A igreja modelo resguarda a palavra de Deus. Bota aí. Resguarda e palavra. Jesus constata: você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. A melhor forma de descrever essa igreja é fracos, mas fiéis. Tem muita igreja forte aí, mas a gente já estudou, que se achava forte, mas era fraca, já estava morta, porque estava indo na sua força. Mas essa igreja aqui tinha consciência das suas limitações, mas continuava fiel à palavra. Se a palavra diz, é isso que eu vou viver. Essa era a igreja modelo. Obediência é melhor do que a repercussão, do que a reputação. Deus quer obediência. E muitas vezes nós queremos curtidas no Twitter, curtida no Face, curtida no Instagram. Mas não queremos obedecer. Temos uma repercussão maravilhosa, mas não somos obedientes à palavra. E a igreja modelo é aquela igreja que, custe o que custar, ela vai obedecer à palavra de Deus. Se você quer ser uma igreja modelo, a palavra de Deus precisa estar no seu coração e na sua mente, como Deus falou para Josué. Medita dia e noite nessa palavra, porque seu caminho vai ser endireitado e você vai ser vitorioso. Então, nós queremos ser a igreja modelo como a de Filadélfia, nós precisamos ter a palavra como parâmetro. Crente não é relativista, crente é afirmado pela palavra de Deus. Não importa o que seu professor diz, o que o psicólogo diz, o que o juiz diz, o que importa é que meu Deus diz, porque Ele é a verdade, e a palavra dele é para ser obedecida. Muitos de nós estamos relativizando a palavra. Por isso que temos vivido em embaraço e em pecado a vida toda. Que quando convém a Bíblia é para mim, quando não convém, não é bem assim. Mas essa igreja modelo, ela obedecia. Ela era fraca, mas ela era obediente. Seja obediente. A igreja modelo resiste às pressões. Bota aí, resiste as pressões. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem a prostrar-se a seus pés e reconhecer os que amo você. Havia gente que já vivia no judaísmo, que estava dizendo que esperava pelo Messias. O Messias chegou, eles ficaram do lado dos religiosos e perseguiam a igreja de Cristo. E Jesus disse aqui, eu vou fazer com que essas pessoas reconheçam que você me pertence. Quantos estão falando em nome de Deus, estão zombando de nós, que somos filhos amados do Senhor? Deus sabe disso. E você não precisa ficar se defendendo, porque o próprio Jesus vai te defender. É isso que ele está dizendo. Não é para você dizer assim, olha, você vai ficar aqui embaixo dos meus pés. Não é você que tem que dizer. Jesus está dizendo que ele vai colocar todas essas pessoas que dizem que são em nome de Deus, mas são falsos profetas, ajoelhados, prostrados, reconhecendo que nós pertencemos ao Senhor Jesus. Negar a Jesus é viver contrário à sua pessoa. Havia muita gente falando em nome de Deus, mas viviam contrário à pessoa de Deus, à pessoa de Jesus. E perseguiam, traziam situações difíceis para aquela igreja, mas Jesus diz, olha, fica tranquilo, porque vai chegar a hora em que eles vão se ajoelhar e vão reconhecer que vocês sim me pertenciam. Quantas pessoas nos atrapalham na caminhada? E muitos convivem conosco até aqui na igreja. Mas essa igreja não cedeu. Ela cria que na hora certa
Deus traria justiça. Porque ela sabe, a pessoa que está firmada em Jesus, sabe que Jesus é capaz de julgar todas as coisas com justiça. Eu não preciso me vingar, eu não preciso debater, eu só preciso continuar obediente, resistindo às pressões. A outra questão é que você vai botar no seu guia, a perseguição acirrada dos falsos crentes. Como eu já falei. Além da outra religião que se acha pertencente a Deus, há os próprios falsos crentes perseguindo os verdadeiros crentes. Seja um crente verdadeiro, suporte a perseguição. Davi fala que a dor dele da traição foi terrível, porque aqueles que caminhavam, que iam no templo com ele, foram os mesmos que o traíram. Continua a mesma coisa, queridos. A gente andando do teu lado, fazendo até casa de paz com você, mas que talvez te traia, que talvez te tire do caminho, tente te tirar do caminho. A perseguição, muitas vezes, vem com aqueles que são os nossos. Jesus falou que chegaria tempo que pai ficaria contra filho, porque iam entregá-los, iam colocar eles em situações difíceis, porque aqueles que eram seguidores de Jesus morriam. Então, quando você for perseguido e for perseguido por um irmão, seja uma igreja modelo, aguente. Porque Jesus vai vir ao nosso redor. A segunda coisa, a perseverança colocada em xeque. Bota aí, perseverança. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar. Jesus disse, aquele que crê em mim e perseverar até o fim, esse será salvo. A perseverança é algo que nós precisamos manter na nossa vida. Quantos vêm aqui na frente aceitar Jesus e quantos desistem no outro dia? Que você seja como a igreja de Filadélfia, persevere. Dias bons, dias ruins, você está crendo. Você sabe em quem você crê. Você sabe que você vai ter recompensa. Você sabe a quem você pertence. Você sabe quem você é a partir de Jesus. Então você persevera. Persevera até o fim. Mesmo que a gente chegue rastejando, mas a gente vai chegar. Persevere. O diabo faz de tudo para você não perseverar. Para você não perseverar na oração, para você não perseverar na palavra, para você não perseverar no ministério que Deus te deu, para você perseverar na comunhão, para você perseverar em orar e falar de Jesus, aquela pessoa que desdenha, daquela pessoa que ri, que zomba de você. Persevere. A luta chega, mas a gente precisa perseverar. Ela não pode mudar a visão que a gente tem de nós mesmos, e nem de Deus, e nem de Jesus. Perseverar nos faz vencer. Você quer ser um vitorioso? Eu quero. Até porque a gente vai ver aqui o que Jesus disse, que aquele que é dessa igreja, que perseverou, vai receber. E eu quero receber todas as honras, todas as recompensas que Deus tem para aqueles que perseveram até o fim. Outra coisa, a proteção divina questionada. Bota aí, proteção. Venho em breve, apegue-se aos que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Diante da crise do medo, Deus assegura o seu cuidado sobre os seus fiéis. Jesus está falando, eu vou voltar. Creia na minha proteção. Não importa o tempo que nós estamos esperando Jesus, Ele vai chegar. E Ele chega todo dia na sua vida. Ele vai chegar de maneira gloriosa, que todos os olhos vão ver. Mas nós que somos dele, todo dia Ele chega na nossa vida. E quando Ele chega, Ele muda o nosso ambiente, Ele muda a nossa alma, Ele muda a nossa mente.
Ele nos dá certeza que nós estamos protegidos. Jesus disse assim: Deus, não os tire do mundo. Eu não estou pedindo para vocês tirar eles do mundo, mas proteja ele do maligno. Nós temos uma proteção do maligno sobre nós. Ele vai tentar, irmãos, ele fica como um leão ao nosso derredor, querendo nos pegar, querendo uma fragilidade nossa, mas nós estamos protegidos em nome de Jesus dele. Ele pode até nos assustar, mas tocar em nós ele não vai. Após revelar o Cristo da igreja em Filadélfia, descrever as condições daqueles crentes e apontar as crises que eles enfrentavam, o Senhor apresenta o tipo de conforto que mantinha aquela igreja, fazendo os seus membros seguirem avante. Coloca aí, estima divina. Estima. O vitorioso se tornará a coluna do templo de meu Deus. Às vezes você pode estar reclamando: ninguém me ama, ninguém tem estima comigo, ninguém me valoriza. E às vezes é verdade. Vivemos num mundo tão egocêntrico, num mundo tão disperso, que às vezes realmente as pessoas não conseguem amar as pessoas. Mas olha o que fez essa igreja continuar, o que fez essa igreja ser hoje no século 21 nosso modelo de igreja, é porque ela entendia que ela tinha uma estima não humana, mas divina. Deus lhe assegura que faria do vencedor uma coluna no santuário celestial. As chances de o mundo nos estimar são mínimas, mas aquele que serve a Jesus, o Pai os honrará. Era praxe daquela cidade, daquele tempo, pessoas importantes terem colunas com seu nome. Talvez você nunca receba uma coluna do seu patrão. Você pode ser o melhor empregado e talvez você nunca receba um elogio, mas deixa eu te dizer para você: continua honrando o seu patrão, porque você está servindo a Jesus. E Jesus lá no céu vai ter uma coluna com o teu nome. Olha que coisa linda! No céu ter uma coluna do seu nome. Para de querer coluna que vai acabar aqui na terra, que vai passar. Deseje, lute, queira ser estimado por Deus e receber uma coluna com teu nome, porque Deus honra aquele que honra Ele. E isso fazia aquela igreja continuar. Eles eram humilhados, eles eram desprezados, porque eles não valiam nada para aquela sociedade. Mas ele sabia que Jesus tinha dado uma palavra: ei, aqui na terra você não vale nada, mas lá no céu já tem uma coluna com teu nome. Já parou para pensar nisso? Às vezes você quer seu nome em alguma lista aí humana, que é bom, né? Quando a gente faz um vestibular, tem o nosso nomezinho lá, é maravilhoso. Mas passa. Daqui a pouco você está reclamando da faculdade que você está fazendo, porque está difícil, que está não sei o quê, né? Mas com Deus vai ser maravilhoso, vai ser eterno. Outra coisa, estabilidade eterna. Olha que palavra linda para o meio de uma crise que nós estamos passando no país. Estabilidade. Passa governo e entra governo, eles dizem essa mesma palavra e a gente só vive instável, não é verdade? Hoje o dólar tá bom, daqui a pouco sobe. Hoje a bolsa tá boa, daqui a pouco cai. Nunca tem estabilidade, mas se você for uma igreja que honra Jesus, você vai ter uma estabilidade eterna. O vitorioso se tornará a coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Você vai viver na presença de Deus constantemente. Nessa cidade havia muito terremoto e essas colunas importantes às vezes eram quebradas. Se você for lá agora, não vai ter mais a coluna daqueles homens poderosos que perseguiam a igreja. Mas Deus está dizendo: olha, no céu nada vai tirar a sua estabilidade como filho de Deus. É por isso que essa igreja avançava. É por isso que ela aguentava perseguição. É por isso que ela aguentava traição. Porque ela sabia que lá no céu nada tiraria a identidade que ela tinha em Jesus. Eternidade garantida. Outra coisa que essa igreja tinha certeza,
que aconteceria. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de meu Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Eternidade é a promessa de Deus para aqueles que amam a sua vinda. Eternidade não tem fim. É isso que está preparado para mim e para você. Um lugar onde nunca mais iremos chorar. Um lugar que nunca mais iremos perder. Um lugar que nunca mais nos separarão da presença de Deus. Um lugar onde que crises não existirão. Esse lugar existe, esse lugar é Deus. Eternidade. Que nenhum ser humano, por melhor que seja, pode te dar. Encanto renovado, bota aí. E também escreverei nele o meu novo nome. No céu, na Nova Jerusalém, no momento que olharmos para Jesus, imagina agora, Jesus voltando à terra, e nós olharmos para Jesus, e tudo que a gente imaginou dele vai ser tão diferente, porque ele será maior. João andava com Jesus, João se encostava no ombro de Jesus, mas quando Jesus veio mostrando a sua glória, João caiu como morto, porque não aguentou ver a glória do Senhor Jesus. Mas Jesus tocou nele e levantou para ver ainda as coisas maravilhosas que ele está preparando, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus está preparando para cada um de nós. Então ele nos revelará o seu novo nome, pelo qual o chamaremos na eternidade. Receber o novo nome é receber a pessoa e tudo que ele possui. Quando Jesus voltar, nós entenderemos o que é pertencer a ele de verdade. Por enquanto ainda estamos olhando como um espelho embaçado, mas quando ele voltar, nós teremos a nítida noção de quem é Jesus e o que pertencer a ele valeu a pena. E essa igreja, ela não tinha se desfocado, essa igreja não tinha ido para as questões mundanas, essa igreja ficava focado na eternidade, no novo nome, ficava certo da sua estabilidade eterna. Quando o nome de Deus era aplicado a algum lugar, isso indicava que sua presença estava lá. Jesus disse que nós teríamos um novo nome. E ele disse que ele é um noivo. Nós sabemos que quando nós casamos, nós pegamos o sobrenome do noivo. Nós começamos uma nova identidade. Agora eu pertenço a esse noivo. Quando Jesus vier ao encontro da sua noiva, que é a igreja, nós receberemos um novo nome. E se isso, irmãos, não nos der vontade de servir ao Senhor, o que dará? O que dará? O problema é que a gente está querendo igrejas com entretenimento, não igrejas focadas em Cristo Jesus. Por isso que não somos igreja modelo. Porque queremos agradar o mundo, queremos ser como o mundo, queremos usar as estratégias do mundo. E o mundo já é do maligno. Nós pertencemos a Cristo Jesus. E nós temos que revelar esse Cristo para que pessoas que estão nas garras de Satanás sejam transportadas para o reino da luz. Seja uma igreja modelo. Seja uma igreja que pensa como Cristo. Uma igreja que entende as suas crises, as suas limitações, mas avança com Cristo. E uma igreja que não está com o olhar fixado aqui na terra, mas já na eternidade. Amém? Então vamos orar. E eu quero dizer para você, você pode ser a igreja modelo. É só você se posicionar. É só você dizer, Deus, eu quero. E você será, em nome de Jesus. Paizinho, eu te agradeço, porque se existiu a igreja em Filadélfia e recebeu elogios do Senhor,
nós temos condições de ser a igreja modelo como a de Filadélfia. Nós não queremos mais acreditar nas mentiras de Satanás dizendo que nós não podemos. Nós podemos porque Cristo é o Senhor da nossa igreja, é o Senhor da nossa vida. Cristo, Ele sabe quem somos, Ele sabe as nossas limitações, mas Ele diz que Ele vai abrir portas onde ninguém pode abrir. E Senhor, eu quero entrar pelas essas portas sobrenaturais, onde só o Senhor pode abrir e onde só o Senhor pode fechar. Senhor, eu quero ter os meus olhos fixados, não aqui na terra, mas já no céu, porque eu sou do céu. Eu estou aqui na terra para revelar o Senhor, mas como Jesus um dia esteve aqui na terra e revelou o Senhor, eu também quero. Mas como Jesus está aí no céu à sua direita, eu também quero estar. E Pai, e essa certeza através de Jesus possa me fazer ser uma igreja modelo. Que quando o Senhor olhar para a minha vida, o Senhor só possa dizer coisas agradáveis, elogios, e dizer: tem recompensa, tem coluna para você, tem novo nome para você, tem galardão para você, porque você obedeceu, porque você perseverou, porque você decidiu manter a fidelidade à minha pessoa, custe o que custar. Senhor, em nome de Jesus, nós reconhecemos que diante de tantas circunstâncias do inferno, a nossa força é pequena. Mas nessa noite nós estamos dizendo, nós cremos que o Senhor vai abrir portas sobrenaturais, aonde o teu povo vai avançar e vai retirar pessoas das trevas para a maravilhosa luz. Pai, libera casas de paz, libera filhos da paz, para que a gente vá lá e fala de Jesus. Nós não queremos pessoas para o nosso grupo religioso, nós queremos pessoas alcançadas para o Evangelho, Pai. Nós queremos pessoas crescendo no conhecimento do Senhor Jesus. Nós queremos pessoas experimentando já a realidade do céu. Então nos usa como igreja modelo. Nos constrói como igreja modelo. Que a gente não dê desculpa para o pecado, mas que a gente reconheça a nossa limitação, mas não viva pecando, mas que a gente viva em santidade. É no nome de Jesus que nos faz ser igreja modelo que nós oramos. Amém.